Graça e paz. Estamos iniciando a quinta aula de Teologia Pastoral e vamos abordar sobre o núcleo do aconselhamento. A fim de ajudar as pessoas, o aconselhamento busca estimular o desenvolvimento da personalidade, ajudar os indivíduos a enfrentarem de forma mais eficaz os problemas da vida, os conflitos íntimos e as emoções prejudiciais, prover encorajamento e orientação para aqueles que tenham perdido um ente querido ou estejam sofrendo uma forte decepção, e para assistir as pessoas cujo padrão de vida lhes cause frustração e infelicidade. Além disso, o conselheiro cristão busca levar o indivíduo a uma relação pessoal com Jesus Cristo, e seu alvo é ajudar outros a se tornarem primeiramente discípulos de Cristo e depois discipularem outros. Para alcançar esses objetivos, é importante que os conselheiros se familiarizem com os problemas, como surgem, como podem ser resolvidos, assim como com as técnicas de aconselhamento. O aconselhamento é uma relação em que uma pessoa, que vamos chamar de ajudador, busca assistir outro ser humano com problemas da vida. Quando se pensa na atuação do conselheiro cristão, necessariamente se deve considerar propostas, técnicas e atitudes em aconselhamento. A seguir estaremos expondo algumas delas, as quais não são inéditas, mas procuramos identificar de maneira básica e fundamental quais devem ser os procedimentos e ações do conselheiro no contexto pastoral. Em primeiro lugar, atenção. O conselheiro deve tentar conceder atenção integral ao aconselhado. Isso pode ser feito mediante o contato dos olhos, transmitindo interesse e compreensão, tomando-se o cuidado de não arregalá-los, expressando espanto, por exemplo. A postura deve ser relaxada e não tensa, inclinando-se em direção ao aconselhado. Os gestos devem ser naturais, não excessivos, para não provocar distração do aconselhado. O conselheiro deve ser amável, bondoso, fortemente motivado à compreensão e não permitir fatores que o levem à distração. A ajuda às pessoas é naturalmente difícil e apresenta-se como uma tarefa exigente que envolve sensibilidade, cuidado e vigilância. Além de ter e demonstrar atenção, é necessário ouvir. Ouvir eficazmente é mais do que receber a mensagem de forma passiva, e este ato envolve percepção dos fatos e dos conflitos que o aconselhado relata, e ao mesmo tempo é preciso ter uma percepção de si mesmo, para que os próprios problemas e conflitos não venham interferir de alguma forma em algumas reações diante das pessoas que buscam aconselhamento. Além da percepção, é preciso paciência, mesmo em momentos de silêncio ou de lágrimas, para aguardar o aconselhado juntar forças, coragem ou raciocínio para aprofundar-se em assuntos penosos ou de maior complexidade. Preciso também discernimento. Não basta ouvir apenas o que o aconselhado fala, mas é preciso entender o que ele deixou de falar ou aquilo que está nas entrelinhas, pois gestos e o simples tom da voz também podem expressar outros fatos que as palavras não disseram. Cuidado com as próprias reações.
quanto ao aconselhado, evitando interferir ou fazer juízos precipitados, ou ainda expressando reações que possam transparecer um pré-julgamento. Evitar desviar os olhos ou o pensamento enquanto o aconselhado fala. Preciso também ter compreensão. É possível compreender e suportar o aconselhado mesmo sem aprovar ou ratificar as atitudes e comportamentos do mesmo. É muito fácil esquecer todas essas técnicas e cair no erro de falar excessivamente, impedindo o aconselhado de expressar realmente suas mágoas e principalmente o verdadeiro motivo que o faz sentir ou agir daquela forma. Quando não ouvimos, mas aconselhamos falando, esta é com frequência uma expressão da própria insegurança do conselheiro ou de sua incapacidade para tratar de situações ambíguas, ameaçadoras ou emocionais. É preciso responder. Embora os conselheiros devam ser bons ouvintes, não basta apenas ouvir. É preciso fornecer ajuda ao aconselhado, através de ações ou respostas verbais. Durante o ato de responder, é preciso orientar ou liderar, sendo que esta é a habilidade pela qual o conselheiro direciona os pensamentos ou as respostas do aconselhado. Isso pode ser feito com perguntas como: você pode dar mais detalhes? Ou o que aconteceu então? Ou ainda, o que você quis dizer com tal coisa? É preciso refletir também, sempre demonstrando atenção, compreensão, interesse pelo que o aconselhado tem a dizer. Porém, temos que ter o cuidado de que realmente estamos compreendendo ou estamos apenas nos enganando. Também devemos tomar os devidos cuidados para não compactuar com os erros do aconselhado. Perguntar, quando efetuado com habilidade, o ato de perguntar pode extrair do aconselhado muitas informações úteis. As perguntas não podem ser excessivas e os porquês devem ser evitados. Procure fazer perguntas que não sejam respondidas com uma única palavra, tipo aquelas respostas sim, não, mas que o aconselhado tenha que formular uma sentença maior. É preciso confrontar. Significa apresentar alguma ideia ao aconselhado, a qual de outra forma ele não perceberia. Os aconselhados podem ser confrontados com o pecado em sua vida, inconsistência ou comportamento derrotista, devendo ser encorajados a modificar seu comportamento ou atitude. Isso deve ser feito de maneira suave e amorosa, levando o próprio aconselhado a perceber seu erro. Um bom exemplo sobre isto está na passagem que se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, onde, após Davi pecar com a mulher de Urias e mandá-lo à morte para encobrir o seu pecado, Deus envia o profeta Natã ao rei Davi, o qual lhe conta a seguinte história. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e os seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. É vindo um viajante ao homem rico. Deixou este tomar as suas ovelhas
e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou da cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu. Aqui vemos que, na realidade, esta história que o profeta contou foi apenas para confrontar o rei Davi com o seu pecado. É preciso também informar que apresentar fatos que o aconselhado não saiba ou não tenha conseguido enxergar. Informar não é o mesmo que oferecer conselhos. Para aconselhar, é necessário ter informações suficientes e perícia adequada para fazê-lo. Também é preciso interpretar, que significa explicar ao aconselhado sobre o significado de seu comportamento ou sentimento. Esta habilidade é altamente técnica, por isso empregada apenas por conselheiros experientes e que saibam discernir o momento certo de fazê-lo, pois o aconselhado pode não estar pronto emocionalmente para isso. É preciso apoiar e encorajar. O apoio inclui a orientação do aconselhado no sentido de fazer uma avaliação de seus recursos espirituais e psicológicos a fim de encorajá-lo à ação e ajudá-lo com quaisquer problemas ou fracassos que possam resultar desta ação. Ensinar. Todas essas técnicas são, na verdade, formas especializadas de educação psicológica. O conselheiro é um educador, ensinando através da instrução e orientação o aconselhado à medida que ele aprende a enfrentar os problemas da vida. A relação entre conselheiro e aconselhado deve ser direta e sincera. A melhor forma de ensino é através de exemplos práticos. Por isso, o conselheiro deve ter uma vida que sirva de exemplo para os seus aconselhados. Agora vamos falar um pouco sobre o processo do aconselhamento. Sabemos que o aconselhamento não é um processo passo a passo, como o de fazer um bolo, fazer uma dobradura ou coisa parecida. Cada aconselhado é um ser único, com suas próprias características, cultura, atitudes, valores, reações, experiências, anseios, necessidades. Portanto, a forma de tratar cada indivíduo é bem diferente. Em toda relação de aconselhamento, existem alguns estágios, porém os 3 primeiros podem ser repetidos diversas vezes, à medida que os problemas são considerados e reconsiderados. Estes estágios incluem o estabelecimento de uma relação entre conselheiro e aconselhado, a exploração de problemas a fim de esclarecer certas questões e determinar como esses problemas podem ser tratados, a decisão sobre um curso de ação, o estímulo do aconselhado para que tome uma atitude, a avaliação do processo e a decisão sobre ações subsequentes e, finalmente, terminar a relação sem necessidade da ação contínua do conselheiro. Este não é um processo simples e nem possui estágios assim tão bem claros e identificados. Na realidade, o processo de aconselhamento pode ser bastante complexo e exigir muito tempo e energia. Vamos falar também um pouquinho sobre as tarefas de casa no aconselhamento. Como geralmente as sessões de aconselhamento não ocupam um longo tempo e possuem um espaço de alguns dias entre uma sessão e outra,
A eficiência do processo de aconselhamento pode ser aumentada com a utilização de tarefas de casa que o aconselhado possa fazer. Essas tarefas podem ser realizadas nos intervalos das sessões de aconselhamento. Essas tarefas de casa são projetos destinados a fortalecer, expandir e estender o processo de aconselhamento para além do período que o aconselhado passa com o conselheiro. Elas ajudam o aconselhado a manter-se consciente dos alvos do aconselhamento, permitem a obtenção de informações adicionais, auxiliam o aconselhado a desenvolver ou praticar novas habilidades, permitem eliminar comportamentos prejudiciais e também experimentar novas maneiras de pensar e agir. Essas tarefas podem ser de vários tipos e incluir comportamentos específicos, como fazer um elogio todos os dias, abster-se de críticas, ler um capítulo diário da Bíblia, dedicar tempo a algum parente ou pessoa próxima, manter um registro sobre o uso do tempo, fazer uma lista dos próprios valores ou de suas prioridades. Algumas tarefas de casa mais utilizadas são testes, que podem incluir questionários ou formulários para completar sentenças, ou ainda trabalhos escritos. Discussão, que são estudos dirigidos ou discussão em pequenos grupos que posteriormente são discutidos nas sessões de aconselhamento. Tarefas comportamentais, como dizer obrigado mais vezes, fazer elogios, não queixar-se constantemente do cônjuge, cumprir horários, ler a Bíblia, entre outros. A leitura de artigos e livros e também ouvir música podem ajudar as pessoas em seus problemas, possibilitando ter momentos de relaxamento. Bem, desta forma chegamos ao final de mais uma aula. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.